Vamos começar com um dado que é bem impactante. O câncer de pele é o tipo de tumor mais comum no Brasil. A gente está falando de, assim, cerca de 30% de todos os diagnósticos oncológicos. A estimativa anual passa de 220 mil novos casos. É um número que, de tão grande, a gente quase perde a dimensão. E é exatamente por isso que a gente vai dedicar nossa análise a esse assunto hoje. A conversa é toda inspirada pela campanha Dezembro Laranja e, claro, pela chegada do verão no dia 21, que é um período em que, bom, para muita gente a exposição ao sol aumenta drasticamente. Exato. E a nossa missão aqui, com base em informações de portais como o R7, o site do governo do Ceará, é a plataforma Alto Astral, é ir um pouco além dos avisos genéricos, sabe? A ideia é a gente desvendar os diferentes tipos de câncer de pele, criar um guia que seja prático para identificar os sinais de alerta e também entender os fatores de risco que se escondem na rotina e, claro, explorar o que tem de mais moderno em prevenção e tratamento. Ok, vamos analisar isso então. A dimensão do problema fica ainda mais clara com o dado do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A estimativa é que, até 2025, o Brasil vai registrar 700 mil novos casos de câncer por ano. E desses, o de pele não melanoma representa 31,3%, é quase um terço de tudo. E o que é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador é como esses números enormes ganham vida, ganham um rosto nas histórias que as fontes trazem. Olha só o caso do Valdeci Araújo, um comerciante aposentado de 72 anos. O que fez ele ir ao médico? Uma coisa que, sei lá, talvez muitos de nós ignorássemos. Uma espinha no nariz que não cicatrizava. Ele conta que trabalhou por anos e anos na roça, debaixo do sol, sem usar proteção nenhuma. É a personificação do dano acumulado. E essa ideia de dano acumulado me parece central. Não é sobre um único dia de sol forte, mas a soma de décadas. Outra história que me chamou muita atenção foi a das irmãs Iracema e Conceição Braga. As duas notaram manchas na pele e foram procurar ajuda. E aqui a história se desdobra de uma forma muito, muito instrutiva. Para Iracema, que tinha uma verruga no rosto que estava crescendo, o médico foi direto: biópsia. Já para a irmã, a Conceição, a recomendação foi outra. Foi só reforçar o uso do protetor solar. O que esse caso duplo mostra pra gente é que duas manchas parecidas, em duas pessoas da mesma família, podem ser ameaças completamente diferentes. É por isso que o autoexame serve para a gente suspeitar. Mas o diagnóstico é sempre médico. Exato. Tentar adivinhar em casa é um risco que não vale a pena. E o que essas histórias me dizem é que uma campanha como o Dezembro Laranja não pode ser só sobre o medo, né? Tem que ser sobre dar ferramentas, como a história da espinha que não cicatriza, para que as pessoas saibam o que procurar. É transformar a ansiedade em ação. Perfeito. E para organizar essa observação, é fundamental entender que não existe um câncer de pele. As fontes dividem a doença em dois grandes grupos, o não melanoma e o melanoma. O não melanoma é, de longe, o mais prevalente aqui no Brasil. E dentro desse grupo a gente tem o carcinoma basocelular e o espinocelular. Pelo que eu entendi das fontes, eles são quase como uma conta corrente da exposição ao sol, né? Quanto mais sol sem proteção ao longo da vida, maior o saldo devedor e a chance deles aparecerem. É uma analogia excelente. Exatamente isso. Eles surgem principalmente nas áreas que mais pagam essa conta: rosto, pescoço, orelhas, braços. Mas o ponto mais importante e que a gente precisa repetir é que, se forem diagnosticados no início, as chances de cura para esses tipos ultrapassam os 90%. O tratamento costuma ser bem simples e eficaz. Certo. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o outro tipo, o melanoma, ele parece jogar um jogo completamente diferente. É bem menos comum, mas tem uma reputação muito, muito mais agressiva. Sim, ele joga em outra liga. A agressividade do melanoma vem do alto potencial dele de gerar metástase, Ou seja, de se espalhar. exato, de se espalhar para outros órgãos do corpo. Ele se origina nos melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da nossa pele, a melanina. E uma coisa que me surpreendeu muito nas fontes
foi que ele não segue as mesmas regras do Sol. Ele pode aparecer em lugares que, nunca vem a luz do dia, não é? Exatamente. E esse é um dos maiores perigos. As pessoas procuram nos braços, no rosto, mas as fontes citam casos no couro cabeludo, entre os dedos, embaixo das unhas, e tem um ponto crucial. Em pessoas de pele negra, ela é mais comum justamente nas palmas das mãos e solas dos pés, onde a pele é mais clara. É uma inversão total da nossa lógica de procurar onde o sol bate. Exige uma vigilância do corpo inteiro. Essa inversão de lógica é fundamental. Então, se a localização não é a única pista, como uma pessoa pode desconfiar de uma pinta ou mancha específica? É aí que entra a famosa regra do ABCD, que os materiais detalham muito bem. Sim, é uma ferramenta mnemônica, né? Ajuda muito no autoexame. Vamos quebrar isso de uma forma mais dialogada, começando com o A de assimetria. Se você traçar uma linha imaginária no meio da pinta, os dois lados têm que ser mais ou menos espelhados. Se um lado é todo diferente do outro, já acende um alerta. Certo. E o B de bordas? Eu li que a imagem que os médicos usam é a de um mapa com um litoral todo recortado, irregular, em vez de um lago redondinho. É essa a ideia? É exatamente essa analogia. Uma borda lisa, bem definida, é mais tranquilizadora. Uma borda irregular, com pontas, com reentrâncias, merece atenção. E isso já nos leva direto para o C de cor. Que, pelo que eu entendi, não é sobre uma cor específica, mas a falta de uniformidade. Uma pinta suspeita pode ser um mosaico de cores. Perfeito. Uma pinta normal costuma ter um tom de marrom, talvez 2. Já uma lesão suspeita pode ter vários tons de marrom, preto e até umas áreas avermelhadas, azuladas ou esbranquiçadas, tudo na mesma mancha. É essa mistura que chama atenção. O próximo passo é o D, de diâmetro. Aqui a referência é bem prática, né? 6 milímetros, as fontes comparam com a parte de trás de um lápis. Lesões maiores que isso seriam mais suspeitas, embora existam melanomas menores. Exato, é um guia, não uma regra absoluta. E, finalmente, a gente chega no E de evolução, que para muitos dermatologistas é a letra mais importante de todas. Se refere a qualquer mudança que a lesão sofra com o tempo. Ou seja, aquela pinta que sempre esteve ali, quietinha no seu canto, e de repente começa a crescer, ou a mudar de formato, de cor, ou a desenvolver algum sintoma como coceira, dor, sangramento. A mudança é o grande sinal. Precisamente. E além do ABCDE, vale lembrar do sinal do seu Valdesse, né? Feridas que não cicatrizam em até 4 semanas ou manchas que sangram sem motivo aparente. O corpo está dando um aviso. Então, o que tudo isso significa pra gente? Que a prevenção é a estratégia mais inteligente. E o fator de risco número 1, que é martelado em todas as fontes, é a exposição solar acumulada. E aqui a gente precisa aprofundar o que esse acúmulo realmente significa. O fascinante sobre esse somatório silencioso é que ele redefine nossa ideia de pessoa de risco. Não é só quem vai à praia ou agricultor. É o motorista de aplicativo com o braço para fora na janela, o vendedor de rua, o executivo que almoça todo dia na varanda do restaurante. O risco está embutido na rotina, não só no lazer. Essa ideia é poderosa. Ela tira a prevenção do modo férias e coloca no modo vida diária. E as medidas, como as fontes mostram, funcionam como um sistema de defesa em camadas. Não é uma coisa só. Exato. A primeira camada é a química. O uso diário de protetor solar com um fator de proteção solar, ou FPS, de no mínimo 30. E o diário é literal, mesmo em dias nublados, porque 80% da radiação UV atravessa as nuvens. E, claro, reaplicar a cada 2 horas se tiver exposição contínua, ou se suar, ou entrar na água. Isso é inegociável. A segunda camada é comportamental. Evitar o sol nos horários de pico, geralmente entre 10 horas e 16 horas. É o básico de procurar a sombra. E a terceira camada é a física. Chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção UV e roupas. Hoje em dia já tem tecidos com proteção UV que são ótimos aliados. E ao falar de prevenção, a gente precisa derrubar 2 mitos que as fontes abordam bem. O primeiro é o da vitamina D. Existe um medo de que usar protetor o tempo todo possa causar deficiência.
As informações mostram que o protetor não cria um bloqueio de 100%. A exposição do dia a dia, mesmo com protetor, geralmente já é suficiente para a síntese da vitamina. E o segundo ponto é ainda mais sério: as câmaras de bronzeamento artificial. As fontes são categóricas sobre o perigo. Elas emitem radiação UV em doses altíssimas para acelerar o processo. Na prática, é como acelerar o envelhecimento e o dano celular dentro de uma máquina. O risco de câncer de pele aumenta. Drasticamente. É um risco totalmente desnecessário. Não existe bronzeamento seguro vindo de fonte artificial de UV. Ponto. Certo. A prevenção é a base de tudo. Mas vamos supor que, apesar dos cuidados, uma lesão suspeita apareça no autoexame. A partir daí, o diagnóstico precoce é o que muda o jogo. Para os tipos não melanoma, o tratamento parece ser bem direto, né? Na grande maioria dos casos, sim. O tratamento padrão é uma cirurgia para remover a lesão por completo. Muitas vezes feita no próprio consultório do dermatologista. Uma das fontes até menciona uma técnica mais refinada para áreas delicadas, como o rosto ou pálpebras. A cirurgia de Mohs. É um procedimento impressionante, onde o cirurgião remove o tumor camada por camada, e cada camada é analisada na hora no microscópio. Ele só para de remover quando tem certeza que as margens estão limpas. Isso garante a remoção total do câncer, mas preservando o máximo de pele saudável ao redor. Essa cirurgia de Mohs soa, nossa, incrivelmente precisa para os tipos mais comuns. Mas isso me leva a pensar: toda essa precisão funciona para o melanoma, que a gente já estabeleceu que joga em outra liga bem mais agressiva? Essa é a questão central. Para o melanoma, a cirurgia para remover o tumor primário ainda é fundamental. Mas o grande salto, a revolução que as fontes apontam, está no tratamento da doença quando ela já se espalhou, ou quando tem alto risco de voltar. E aqui entram duas estrelas: a terapia-alvo e a imunoterapia. Terapia-alvo? O nome já parece coisa de ficção científica. A ideia de ter um remédio que ataca uma mutação genética específica da célula do câncer é incrível. E é exatamente isso. Por exemplo, mais ou menos metade dos melanomas tem uma mutação num gene chamado BRAF. Pensa no gene BRAF como o pedal do acelerador de uma célula. Numa célula normal, ele é pressionado e solto conforme a necessidade. Na célula do melanoma, com essa mutação, o pedal fica preso no fundo, sem parar. A célula se multiplica descontroladamente. A terapia-alvo é como uma trava projetada só para aquele pedal, que o solta e força a célula a frear. Ela não afeta as outras células do corpo. Uma precisão cirúrgica em nível molecular. E a outra revolução, a imunoterapia, tem uma lógica diferente, mas igualmente genial. Se a terapia-alvo ataca o motor do câncer, a imunoterapia, digamos que ela tira a capa de invisibilidade dele. As células do câncer são mestras em se disfarçar para não serem atacadas pelo nosso sistema imunológico. A imunoterapia são medicamentos que bloqueiam esses disfarces, basicamente reativando as células de defesa do nosso corpo para que elas mesmas reconheçam e destruam o tumor. Entendi. Então, em vez de um agente externo como a químio, que ataca tudo que se dividir rápido, a imunoterapia treina o próprio exército do corpo para lutar a batalha? Exatamente. E o impacto disso é gigantesco. Pacientes com melanoma metastático, que antes tinham prognósticos muito ruins, hoje conseguem alcançar respostas que duram muitos anos, com qualidade de vida. Esses tratamentos podem ser usados tanto em casos avançados, quanto, em algumas situações, depois da cirurgia, para reduzir o risco de a doença voltar. É uma nova era. Para resumir nossa conversa, então, a mensagem que fica é um misto de alerta e esperança. O câncer de pele é sim uma realidade massiva no Brasil, mas ele é, em grande parte, prevenível e, quando descoberto no início, altamente curável. A chave parece ser a consistência, na proteção diária e na autoavaliação. E reforçando o lado prático, ao notar qualquer sinal do ABCD ou uma ferida que não cicatriza, o caminho é simples. Procure um posto de saúde que vai fazer o encaminhamento para um dermatologista. Não espere, não subestime. A detecção precoce é o que garante o acesso a tratamentos mais simples e eleva as chances de cura a patamares altíssimos. A nossa discussão focou muito no sol como o principal vilão, e com toda razão.
No entanto, uma das fontes mencionou de passagem a exposição a certas substâncias químicas como outro fator de risco. E isso me deixa com uma reflexão final. A gente está aprendendo a se proteger do acúmulo silencioso de radiação UV. Mas, à medida que a nossa compreensão ambiental aumenta, que outros acúmulos silenciosos do nosso dia a dia, seja na poluição, na alimentação ou em outros produtos, talvez a gente precise começar a monitorar para a nossa saúde a longo prazo.